aqui com a nossa pauta, a gente fala agora sobre Curitiba. Isso porque tem um projeto de lei que pretende fazer o seguinte: é a proibição da compra de alimentos do Movimento Sem Terra. Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias da Câmara de Vereadores aprovou hoje um projeto de lei que proíbe utilizar dinheiro público para comprar alimentos do MST. Alimentos que são produzidos pelo Movimento Sem Terra. Quem apresentou a proposta foi o vereador bolsonarista Éder Borges, do PL, e essa ideia seria impedir aí que vários produtos, o MST inclusive é conhecido, teve aquela história do arroz, era ou não era o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e tal. Então, vários alimentos que vêm de assentamentos ligados ao movimento, que eles não sejam comprados pela Prefeitura e Administração Municipal. A gente vai ouvir agora o que disse o autor dessa ideia, o vereador Éder Borges. Esse projeto de lei, que em breve estará apto a ser votado no plenário aqui da Câmara de Curitiba, visa impedir a aquisição de alimentos produzidos pelo MST por parte da Prefeitura de Curitiba. Todos sabemos que trata-se de um movimento à margem da lei, que espalha o terror no campo e não respeita a propriedade privada. Trata-se de uma questão ética não fazer a aquisição desses produtos. Temos ainda uma segunda situação. Normalmente são produtos muito caros, mas existem cooperativas que trazem a logomarca desse movimento em suas embalagens, porque são cooperativas parceiras do MST. E acreditamos que também isso não pode ser tolerado. Temos que dar o exemplo de legalidade. Bom, então, segundo esse projeto, essa ideia é ficar proibida a destinação de qualquer valor de dinheiro público, do orçamento público, para compra de alimentos que tenham qualquer conexão aí com o MST. O projeto determina que a proibição também seja esticada, digamos assim, né, para compras diretas e contratações indiretas, como via cooperativas ou empresas intermediárias. E o relator desse projeto foi o vereador de Curitiba, Bruno Seco, do PMB. Ele também defendeu a medida. Vamos acompanhar o ponto de vista aí do vereador de Curitiba. O MST é um grupo terrorista muito conhecido por promover violência no campo. É um grupo do qual invade a propriedade privada alheia e tenta capitalizar em cima do terreno invadido com a venda de alimentos. A gente não pode de forma alguma permitir com que Curitiba tenha no seu hall de fornecedores um grupo como o MST, que nem CNPJ possui e ainda vive na clandestinidade. Ter o MST como fornecedor é um desrespeito total e absurdo com quem faz tudo corretamente e honestamente. Por isso, meu parecer foi favorável à proibição da aquisição de qualquer produto proveniente desse grupo criminoso e controverso que é o MST. O vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo, votou a favor também ao projeto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, aquela que dá o start ali nos projetos que podem ser debatidos, quanto na Comissão de Direitos Humanos. Para ele, a proposta é uma medida de responsabilidade. A proposta que impede a aquisição de alimentos produzidos pelo MST com verba pública é uma medida de responsabilidade. Não se trata de um julgamento ideológico, mas de um posicionamento jurídico e ético. A Prefeitura de Curitiba não pode subsidiar organizações que praticam atos criminosos, ocupações ilegais como método principal de ação. Foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, do qual eu faço parte, e de Direitos Humanos, que também votamos hoje de manhã, e o projeto agora aguarda a pauta no plenário pelo presidente. O parlamento tem o dever de garantir que o recurso público respeite os limites da legalidade, da propriedade privada e da ordem democrática. Bom, a vereadora Camila Gonda, do PSB, é vereadora de oposição, é contra o projeto e já havia apresentado um voto em separado lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque, segundo a vereadora, a proposta de proibir aí a compra de alimentos do MST com dinheiro público é inconstitucional.
Eu fiz um voto em separado, que foi pelo arquivamento desse projeto, porque aqui na nossa equipe a gente constatou um vício de constitucionalidade. O ordenamento jurídico, ele vai reconhecer que a posse, ela possui sim uma função que viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da pessoa humana, que são, enfim, essenciais para a dignidade. O uso da terra para moradia e o cultivo de alimentos também, eles são essenciais para a subsistência de famílias, principalmente quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, essa vedação, que foi proposta pelo vereador, na nossa visão, ela não vai encontrar ali um amparo na ordem jurídica, justamente porque fere à Constituição e acarreta maior vulnerabilidade de parte da população que já sofre, enfim, com a dificuldade de acesso à moradia e também do acesso a essa alimentação. Na ocasião, na CCJ, o parecer da maioria foi justamente pela tramitação. Agora a gente segue acompanhando o parecer das outras comissões para ver se esse projeto ele vai para plenário e vai ser pautado para votação. Bom, a vereadora Laís Leão, do PDT, criticou a proposta e afirmou que a compra de alimentos pelo MST, outra origem, deveria ser regulada pela lei de licitações, ou seja, a questão de você ter ali o maior custo-benefício, o preço que interesse com a entrega garantida assegurada na hora da compra, quando se fala de poder público, e não por visões ideológicas. Vamos acompanhar o que disse a vereadora. Bom, a minha avaliação é que a compra de alimentos no município de Curitiba deve ser regulada pelo que a lei de licitações diz, qualidade e preço. Então, tentar vetar uma organização ou outra simplesmente por um entendimento de um parlamentar não faz o menor sentido. Curitiba é referência em termos de segurança alimentar, tem uma secretaria municipal só para isso, que faz um excelente trabalho. Então, eu entendo que não cabe ao legislativo regular esse tipo de questão e vai muito contra os princípios democráticos e de liberdade econômica, inclusive, que o Brasil e Curitiba também zelam por. Bom, então é o seguinte, agora a gente tem aí as visões colocadas dos vereadores em torno disso. Isso quer dizer que já é uma regra válida essa aprovação da proibição? Não, foi um avanço dessa visão dentre os vereadores que fazem parte da comissão. Ainda tem que passar pelo plenário, ouvinte, ou seja, os vereadores de Curitiba vão se posicionar aí em torno de toda essa polêmica, e você também pode deixar sua participação lá em Jovem Pan Grupo RIC, lembrando o seguinte, que mais uma vez a Câmara está se desdobrando em torno dessa questão, e eu fiquei curiosa para saber quanto é que o poder público gasta, se é que há algum contrato com o MST para essa lei ser necessária. Até vou pedir à produção, a nossa produção aqui do RIC Notícias Opinião, que verifique e tenta trazer aqui até o final da edição de hoje, mais tardar se não for possível, pela apuração amanhã, mas o quanto antes, respostas aí para a audiência para a gente entender, se há ali um sentido. É claro que os vereadores que têm uma visão de direita entendem que o dinheiro público vai fazer um esquema de financiamento do movimento social. Mas será que não vai sobreviver ao movimento sem o contrato? E outra, isso vai encarecer, em tese, uma contratação para um fornecimento? Então, qual é a problemática de verdade em torno do assunto? Ou será mais uma pauta ideológica, que não vai ter grandes impactos, digamos assim? Então a gente vai procurar a resposta da audiência, mas os pontos de vista e a sua opinião, você pode, é claro, acessar lá o nosso YouTube e deixar o seu recado. Combinado? Agora 3h48. Aqui com a nossa pauta, a gente fala agora sobre Curitiba, isso porque tem um projeto de lei que pretende fazer o seguinte, é a proibição da compra de alimentos do Movimento Sem Terra. Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias da Câmara de Vereadores aprovou hoje um projeto de lei que proíbe utilizar dinheiro público para comprar alimentos do MST. Alimentos que são produzidos pelo Movimento Sem Terra. Quem apresentou a proposta foi o vereador bolsonarista Éder Borges, do PL, e essa ideia seria impedir aí que vários produtos, o MST inclusive é conhecido, teve aquela história do arroz, era ou não era, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e tal. Então, vários alimentos que vêm de assentamentos ligados ao movimento, que eles não sejam comprados pela Prefeitura e Administração Municipal. A gente vai ouvir agora o que disse o autor dessa ideia, o vereador Éder Borges. Esse projeto de lei, que em breve estará apto a ser votado no plenário aqui da Câmara de Curitiba,
visa impedir a aquisição de alimentos produzidos pelo MST por parte da Prefeitura de Curitiba. Todos sabemos que trata-se de um movimento à margem da lei, que espalha o terror no campo e não respeita a propriedade privada. Trata-se de uma questão ética não fazer a aquisição desses produtos. Temos ainda uma segunda situação. Normalmente são produtos muito caros, mas existem cooperativas que trazem a logomarca desse movimento em suas embalagens, porque são cooperativas parceiras do MST. E acreditamos que também isso não pode ser tolerado. Temos que dar o exemplo de legalidade. Bom, então, segundo esse projeto, essa ideia é ficar proibida a destinação de qualquer valor de dinheiro público, do orçamento público, para compra de alimentos que tenham qualquer conexão aí com o MST. O projeto determina que a proibição também seja esticada, digamos assim, né, para compras diretas e contratações indiretas, como via cooperativas ou empresas intermediárias. E o relator desse projeto foi o vereador de Curitiba, Bruno Seco, do PMB. Ele também defendeu a medida. Vamos acompanhar o ponto de vista aí do vereador de Curitiba. O MST é um grupo terrorista muito conhecido por promover violência no campo. É um grupo do qual invade a propriedade privada alheia e tenta capitalizar em cima do terreno invadido com a venda de alimentos. A gente não pode de forma alguma permitir com que Curitiba tenha no seu hall de fornecedores um grupo como o MST, que nem CNPJ possui e ainda vive na clandestinidade. Ter o MST como fornecedor é um desrespeito total e absurdo com quem faz tudo corretamente e honestamente. Por isso, meu parecer foi favorável à proibição da aquisição de qualquer produto proveniente desse grupo criminoso e controverso que é o MST. O vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo, votou a favor também ao projeto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, aquela que dá o start ali nos projetos que podem ser debatidos, quanto na Comissão de Direitos Humanos. Para ele, a proposta é uma medida de responsabilidade. A proposta que impede a aquisição de alimentos produzidos pelo MST com verba pública é uma medida de responsabilidade. Não se trata de um julgamento ideológico, mas de um posicionamento jurídico e ético. A Prefeitura de Curitiba não pode subsidiar organizações que praticam atos criminosos, ocupações ilegais como método principal de ação. Foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, do qual eu faço parte, e de Direitos Humanos, que também votamos hoje de manhã, e o projeto agora aguarda a pauta no plenário pelo presidente. O parlamento tem o dever de garantir que o recurso público respeite os limites da legalidade, da propriedade privada e da ordem democrática. Bom, a vereadora Camila Gonda, do PSB, é vereadora de oposição, é contra o projeto e já havia apresentado um voto em separado lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque, segundo a vereadora, a proposta de proibir aí a compra de alimentos do MST com dinheiro público é inconstitucional. Eu fiz um voto em separado, que foi pelo arquivamento desse projeto, porque aqui na nossa equipe a gente constatou um vício de constitucionalidade. O ordenamento jurídico, ele vai reconhecer que a posse, ela possui sim uma função que viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da pessoa humana, que são, enfim, essenciais para a dignidade. O uso da terra para moradia e o cultivo de alimentos também, eles são essenciais para a subsistência de famílias, principalmente quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, essa vedação, né, que foi proposta pelo vereador, na nossa visão, ela não vai encontrar ali um amparo na ordem jurídica, justamente porque fere a Constituição e acarreta maior vulnerabilidade de parte da população que já sofre, enfim, com a dificuldade de acesso à moradia e também do acesso a essa alimentação. Na ocasião, na CCJ, o parecer da maioria foi justamente pela tramitação. Agora a gente segue acompanhando o parecer das outras comissões para ver se esse projeto ele vai para plenário e vai ser pautado para votação. Bom, a vereadora Laís Leão, do PDT, criticou a proposta e afirmou que a compra de alimentos pelo MST, outra origem, deveria ser regulada pela lei de licitações, ou seja, a questão de você ter ali o maior custo-benefício, né, o preço que interesse com a entrega garantida assegurada na hora da compra, quando se fala de poder público, e não por visões ideológicas. Vamos acompanhar o que disse a vereadora.
Bom, a minha avaliação é que a compra de alimentos no município de Curitiba deve ser regulada pelo que a lei de licitações diz, qualidade e preço. Então, tentar vetar uma organização ou outra simplesmente por um entendimento de um parlamentar não faz o menor sentido. Curitiba é referência em termos de segurança alimentar, tem uma secretaria municipal só para isso, que faz um excelente trabalho. Então, eu entendo que não cabe ao legislativo regular esse tipo de questão e vai muito contra os princípios democráticos e de liberdade econômica, inclusive, que o Brasil e Curitiba também zelam por. Bom, então é o seguinte, né? Agora a gente tem aí as visões colocadas dos vereadores em torno disso. Isso quer dizer que já é uma regra válida essa aprovação da proibição? Não, foi um avanço nessa visão dentre os vereadores que fazem parte da comissão. Ainda tem que passar pelo plenário, ouvinte. Ou seja, os vereadores de Curitiba vão se posicionar aí em torno de toda essa polêmica e você também pode deixar sua participação lá em Jovem Pan Grupo RIC, lembrando o seguinte, né, que mais uma vez a Câmara está se desdobrando em torno dessa questão e eu fiquei curiosa para saber quanto é que o poder público gasta, se é que há algum contrato com o MST para essa lei ser necessária. Até vou pedir à produção, a nossa produção aqui do RIC Notícias Opinião, que verifique e tenta trazer aqui até o final da edição de hoje, mais tardar se não for possível, né, pela apuração amanhã, mas o quanto antes, respostas aí para a audiência para a gente entender, né, se há ali um sentido. É claro que os vereadores que têm uma visão de direita entendem que o dinheiro público vai fazer um esquema de financiamento do movimento social. Mas será que não vai sobreviver um movimento sem o contrato? E outra, isso vai encarecer, em tese, né, uma contratação para um fornecimento? Então, qual é a problemática de verdade em torno do assunto? Ou será mais uma pauta ideológica, né, que não vai ter grandes impactos, digamos assim? Então a gente vai procurar a resposta da audiência, mas os pontos de vista e a sua opinião você pode, é claro, acessar lá o nosso YouTube e deixar o seu recado. Combinado? Agora 3 horas e 48 minutos.